Oi, gente, meu nome é Thalita, bem-vindos ao Estante da Thali. Se você chegou até aqui, então é porque provavelmente você já sabe do que se trata, né? Esse canal é para falar sobre livros e literatura. Esse primeiro vídeo, vou conversar um pouquinho com vocês, contar um pouco dessa minha trajetória com os livros, com a literatura, principalmente falando sobre livros na internet, que é uma coisa que eu já faço desde 2010. Fiquei um tempo parada, né, um tempo afastada, e agora faz algum tempo que eu voltei a falar sobre livros, postar resenhas e indicações no Instagram. E esse ano eu resolvi, então, retomar esse canal. Na verdade, esse canal ele já existe há bastante tempo, está muito tempo parado. Desde a época que eu tinha um blog sobre literatura, lá desde 2010, quando o blog foi criado, um pouco depois eu criei o canal, fiz alguns vídeos. Na época não era nada muito assim, como eu posso dizer, profissional. Até hoje não é, mas foi pouco tempo, né, que foram poucos os vídeos que eu fiz, e logo depois eu acabei parando. Eu focava um pouco mais no blog naquela época, porque os blogs, né, faziam bastante sucesso. E só que agora, 2021, toda essa questão de pandemia, retomei o hábito da leitura, que durante muito tempo ficou meio estagnado, né? Minha vida passou por muitas mudanças pessoais, muita coisa mudou, e então o meu hábito de leitura também mudou muito ao longo do tempo. E agora, com essa questão da pandemia, eu retomei um pouco o hábito, depois que eu adquiri um Kindle. Isso me ajudou muito a retomar o hábito da leitura. Então, eu resolvi retomar, né, o canal, porque essa coisa de falar sobre livros, indicar livros, fazer resenhas é uma coisa que eu sempre gostei de fazer desde quando eu tinha o blog. E eu sempre tive essa vontade de voltar, mas acabava não dando muito certo. O tempo ia passando, na hora que via, tinha deixado pra lá. Então dessa vez eu falei, não, eu vou voltar, eu quero fazer uma coisa que eu amo fazer, que é falar sobre livros. E então agora eu estou aqui, eu espero que vocês me acompanhem. Nesse livro eu não vou falar apenas só esse livro, gente. Esse primeiro vídeo, eu não vou apenas falar só sobre essa questão, né, de já ter trabalhado com livros na internet e estar voltando agora, mas eu também já vou fazer um compilado das minhas leituras no mês de julho. Hoje, dia 31 de julho, que eu estou gravando esse vídeo, então é o último dia do mês. Então já dá pra fazer aí o levantamento das leituras do mês. Depois vou fazer os vídeos de resenha com cada um desses livros que eu li. Então eu vou fazer, né, os vídeos das resenhas de cada um desses livros que eu li e vou trazendo aqui para o canal. Ainda não sei exatamente quantos vídeos nós teremos por semana. Como eu falei, estou retomando agora, né? Ainda falta planejar algumas coisas, mas eu pretendo sim trazer indicações, comentários sobre livros. Tenho pensado até em fazer vlog de leitura. Vamos ver o que vai dar certo de fazer. E então vamos, né, falar das minhas leituras de julho. Como eu falei, desde que eu comprei o Kindle, me ajudou muito a retomar o hábito da leitura. E o Kindle, para quem não conhece, ele é um dispositivo para você ler e-books e é muito, muito, muito bom. Me ajudou muito a ler, porque você lê mais rápido, você acaba lendo mais. Então, comprei o Kindle na Black Friday do ano passado, de 2020, e desde lá, então, na verdade, foram poucos os livros que eu li físico. A maioria dos livros que eu li foi em e-book, e isso me ajudou muito. Não estou falando assim que prefiro ler os livros em e-book aos livros físicos, não é nada disso, mas
Eu acho que uma coisa ajuda a outra, né? Complementa. O Kindle, ele ajuda muito a complementar as leituras. Ele ajuda porque é um dispositivo super leve de você levar junto com você para os lugares, dentro da bolsa. Então, qualquer tempinho que você tem ali sobrando, que você tá assim meio sem fazer nada, você pega o Kindle, vai lendo, quando você vê, você já conseguiu ler uma quantidade legal de páginas que de repente num livro físico você não conseguiria, porque às vezes você não consegue levar o livro físico com você. Então, como eu falei, o Kindle me ajudou muito nisso. O primeiro livro, então, das leituras de julho, na verdade eu comecei ele em junho, no final. Foi no final? No mês de junho? Eu tô com uma cola aqui, gente, porque eu não lembro as datas. Foi dia 24 de junho que eu comecei ele e terminei no dia 3 de julho. Que foi o livro Sem Coração, da Marissa Meyer. Vou deixar aqui a capa, né, dele. Como eu li no Kindle, foi no Kindle Unlimited, eu já não tenho mais ele no Kindle, já não tá mais disponível pra mim, porque eu já devolvi pra pegar outro. Então eu vou deixar aqui a capa. O Sem Coração, da Marissa Meyer, ele é meio que uma releitura de uma das personagens de Alice no País das Maravilhas, que é a Rainha de Copas. Nesse livro, a gente encontra uma Catherine, que é o nome da Rainha de Copas. Ela é a filha de um marquês e ela tem um sonho muito grande de ser confeiteira, de abrir a própria confeitaria. Só que em contrapartida, o rei está assim apaixonado por ela e o rei pretende pedir a mão dela em casamento. E então tem toda essa questão da personagem, do que ela é, da garota sonhadora que ela é, cheia de ideais, virando rainha, né? Como ela chegou a se tornar a rainha de copas, né? Do reino de copas. Não vou falar muito aqui sobre o livro, porque depois eu vou trazer a resenha dele, tá? Mas foi um livro que eu dei 5 estrelas e favoritei, porque realmente é muito bom. E a escrita da Marissa Meyer nesse livro é muito boa. Eu não li os outros livros da autora, mas esse eu gostei muito. Outro livro, então, que eu também comecei a ler em junho, que foi no dia 8 de junho, e eu demorei um mês para ler esse livro, mas tudo bem. Esse foi livro físico, tá, gente? Foi A Rainha Vermelha, da Victoria Viard. Eu acho que é assim que se pronuncia o nome dela. E esse livro, ele já foi lançado há muito tempo, né? Não é um livro, assim, recente. E quando eu lembro de ter lido a sinopse dele, não lembro muito bem, não lembrava, né, muito bem da história em si. Então, quando eu peguei ele para ler, meio que foi uma surpresa para mim, porque eu esperava um livro de fantasia e na verdade não é. Ele é uma distopia. Ele é mais distópico do que fantasioso, assim, né? Eu classificaria esse livro meio que um mix, uma mistura de Jogos Vorazes com a Seleção. Porque, assim, basicamente, nós temos aqui uma sociedade dividida por sangue, pela cor do sangue. Então, os prateados, que são a realeza, eles têm realmente o sangue prateado. E os vermelhos, né, que tem o sangue vermelho, são são a plebe. Que, na verdade, não é nem questão de ser plebe, não é nem questão de ser, assim, pobre. São pessoas que vivem em função de servir os prateados. Então, assim, muitos, até em condições assim, análogas à escravidão, e sofrem muito por isso, né? E a gente tem essa garota principal, que é a Mary, e a Mary, ela é uma vermelha. Só que ela se vê numa situação, de repente, onde ela se vê tendo sangue vermelho e estando aí nessa corrida para se casar com um príncipe. Uma coisa interessante que eu não tinha falado é que os prateados, além deles terem o sangue, a cor do sangue diferente, eles têm alguns poderes paranormais. Então, cada um tem um poder específico. E então acontecem algumas coisas e a Mary se vê sendo uma vermelha, mas estando aí nessa
brinquei, né, nessa corrida para se casar com um dos príncipes. Eu gostei muito do livro, eu também acabei favoritando. Eu vi muita gente falar mal da série, assim, no geral, principalmente do segundo livro. Eu ainda não tenho o segundo livro, mas eu pretendo sim ler e continuar, porque eu gostei bastante da premissa, né, da história, dos livros. Então, o terceiro livro que eu li nesse mês de julho, ele é um livro que faz parte de um projeto que eu tô, assim, projeto pessoal, de ler pelo menos um livro em inglês por mês. Quando eu comecei o meu curso de inglês em 2015, além do fato de querer aprender inglês, porque é uma coisa necessária hoje em dia, eu comecei, um dos meus principais motivos era porque eu queria ler livros em inglês. Livros que não tem no Brasil e livros que muitas das vezes trouxeram para o Brasil o primeiro livro de uma série, de uma trilogia, e depois não deram continuidade, então a gente fica sem saber o que aconteceu. Então, o meu principal objetivo, um dos meus principais objetivos ao começar o meu curso de inglês era esse, ler livros em inglês. E já fazem 6 anos que eu faço o curso de inglês e eu nunca havia lido, pego um livro em inglês para ler. Então, eu ia começar esse projeto no ano que vem, mas eu falei, não tem por que eu começar no ano que vem, sendo que eu posso começar agora. Então, o terceiro livro que eu li, que também foi no Kindle, é o Chasing Brooklyn. Vou deixar a capa dele aqui. Não me perguntem o nome da autora, porque é um nome super diferente, mas eu vou deixar aqui também escrito, porque eu não consigo pronunciar o nome dela. E nesse livro nós temos uma garota que faz aí, em média de 1 ano, perdeu o namorado num acidente de carro. E a narração desse livro, ela é bem diferente. Ele tem um inglês muito fácil de ser lido, então é dividido os capítulos entre a Brooklyn, que é a personagem principal, e o irmão do namorado dela, que é o Nico. A Brooklyn, ela tá passando, desde que o namorado morreu, ela tá passando por uma situação muito difícil, muito complicada. E agora, além do namorado, o melhor amigo do namorado dela também morreu. Uma situação assim bem... Acontece, é tudo um acontecido porque o namorado dela morreu num acidente de carro que foi causado por esse amigo dele. E esse amigo dele não conseguiu, assim, superar a morte do melhor amigo e acabou se envolvendo com drogas, esse tipo de coisa, e ele também morre. E a Brooklyn começa a ter muitos pesadelos com esse rapaz, né, que era o melhor amigo do namorado dela. Em contrapartida, o Nico, ele começa a ter sonhos e, sim, sensações, algumas coisas, eu diria também que tem uma pitadinha paranormal no livro, e ele tem essa coisa de que ele precisa ajudar a Brooklyn. De alguma forma, ela precisa de ajuda e ele tem que ajudar ela. Então, como eu falei, é um livro de inglês, assim, muito fácil de ser lido. Eu li ele, gente, deixa eu pegar aqui. Eu comecei a ler ele no dia 5, terminei ele no dia 15. Mas eu estava alternando leituras, né, entre ele e um outro livro. Então, por isso que se eu não estivesse lendo 2 livros ao mesmo tempo, talvez teria lido até mais rápido. Quarto livro que eu li nesse mês foi finalmente Acotar, Corte de Espinhos e Rosas, da Sarah J. Maas. Eu não aguentava mais ver as pessoas falando deste livro, principalmente no BookTok, muita gente falando, muita fanart, muitos vídeos, muito tudo. E eu não aguentava mais. Tanta gente falando desse livro. Eu falei, gente, eu preciso ler este livro. Comprei o box já completo, já com os 4 primeiros livros, né? Só não tem o Corte de Chamas Prateadas, mas os outros 4 eu já tenho. E assim, gente, eu acredito que ele é um livro... Eu acho que eu não preciso ficar falando muito da história em si, porque eu acho que é um dos livros mais conhecidos da atualidade. E ele divide bastante opiniões. Não foi favoritado, não favoritei ele. Eu dei 4 estrelas. Eu comecei a ler ele
no dia 8 e terminei no dia 17. Então a leitura dele foi meio que paralela com Chasing Brooklyn, tava intercalando os dois. E assim, gente, a Sarah escreve muito bem, ela criou um mundo assim bem interessante, que dá pra perceber. Achei que não é muito explorado nesse primeiro livro, esse mundo, né, que ela criou. Eu espero encontrar um pouco mais disso nos outros livros. Porque nesse primeiro livro é mais ali a corte primaveril, depois que acaba indo para um outro lugar, mas não explora, achei que não explora muito isso. Muitos personagens ainda para aparecer e para serem, né, também explorados. Mas assim, gente, para mim foi uma leitura legal, gostei, mas não foi favoritado. Eu vou falar mais sobre ele quando for trazer a resenha também, tá? Mas assim, ok. Valeu, pelo menos assim, valeu a pena a compra, não foi um daqueles livros que a gente fala, nossa, não valeu a pena ter comprado. E o quinto livro, que na verdade eu comecei ele em julho, mas eu não vou conseguir terminar, porque hoje, como eu falei, já é dia 31 e eu estou na metade dele ainda, então eu não vou conseguir terminar. Então posso considerar que no mês foram leituras de, né, 4 livros e meio, que é o Mil Beijos de Garoto, da Tilly Cole, que eu tô lendo também no Kindle Unlimited. E assim, gente, eu acredito que esse livro, ele confunde muitas pessoas pelo título. Ele é um livro YA, né, o Young Adult, infanto juvenil, digamos assim. Mas eu acredito que as pessoas possam confundir muito a história pelo título, né? A capa, também vou deixar a capa aqui, toda rosinha, toda bonitinha e tal. Porque eu sinto que esse livro, ele é mais do que isso, né? Como eu falei, eu tô na metade, então eu já sei as coisas que vão acontecer, dá pra gente perceber, assim, as coisas que vão acontecer no livro, mas desde o começo ele é um livro muito sensível. 3% do livro a gente já tá chorando, assim. E como eu falei, eu acho que as pessoas podem confundir muito achando, porque eu confundi muito quando eu via o título Mil Beijos de Garoto, a capinha, toda bonitinha, cor de rosinha e tal. Eu achava que era muito assim, de mais do mesmo, na verdade, né? Desses livros jovem adulto e tal. Não é nem infanto juvenil, falei infanto juvenil, mas não é jovem adulto, né? Young adult. Então a gente tem aí personagens na faixa de uns 17, quase 18 anos, não chegam a ser adultos, mas também já não são tão criança, né? E eu já vou até adiantar pra vocês que vocês vão chorar provavelmente. E como eu falei, eu tô na metade do livro, tô uns 40 e pouco, indo pra 50%. E teve algumas coisinhas assim que eu achei que a autora poderia ter melhorado. Uma das coisas que eu acho que... Eu comecei a ler esse livro no dia 20 e, na verdade, eu acredito que já era até pra eu ter terminado. Mas, tem uma coisinha, assim, que tá me incomodando um pouco, que é o tamanho dos capítulos. Eu tô achando muito extenso. Pra quem não sabe, o Kindle, ele te dá uma estimativa de quantos minutos, assim, uma estimativa de quanto tempo leva-se para ler cada capítulo. E este livro da Tilly Cole, a estimativa, pelo menos os últimos capítulos que eu comecei a reparar nisso, é uma estimativa de 40 a 50 minutos para ler cada capítulo. Então você pode por aí quase 1 hora para se ler um capítulo do livro. Sendo que a leitura no Kindle, pelo menos para mim, ela é mais rápida do que no livro físico. Então, assim, isso foi um detalhe que tá me incomodando um pouco, porque eu tô achando que tá deixando a leitura um pouco lenta, um pouco arrastada. A autora, ela podia dar uma quebradinha, assim, naquela coisa de um capítulo para outro, só pra dar essa quebrada, só pra dar essa respirada. Então, mas também vou falar mais sobre ele depois na resenha. Mas por enquanto tem sido uma leitura muito bonita, assim, muito sensível, como eu falei. E eu acho que tem que dar uma chance para esse livro, porque vale a pena. Bom,
Era um pouco sobre isso que eu queria falar com vocês nesse primeiro vídeo, né? Informar vocês que eu tô voltando, né, ativa com relação a vídeos sobre livros, resenhas e tal, porque eu já fiz isso, né, há muito tempo, por muitos anos. Parei, fiquei um tempo parada. Se você tem curiosidade, se você acompanha aí booktubers ou blogs de literatura já desde aquela época que eu falei, 2010, pode ser que você tenha conhecido o meu blog na época, que foi o Etcoetra. Era um blog que no começo era em conjunto com uma amiga, a Raquel, que aliás faz muito tempo que eu não converso com ela. E depois eu assumi sozinha. Mas depois de um tempo, como eu falei, né, minha vida mudou muito, a vida da minha família toda, tudo começou a tomar caminhos diferentes do que a gente estava acostumado. E então mudou muito, né? Meus hábitos de leitura mudaram muito. E eu não tinha mais tanto tempo para dedicar à leitura, para ler, para resenhar, e aquilo acabou me desanimando e eu acabei parando. Só que agora que eu decidi voltar, e eu espero mesmo que vocês possam me acompanhar, que vocês possam estar junto comigo nessa, porque eu quero trazer coisas bem bacanas para vocês, né? Alguns projetos aí, que nem eu falei, projeto de ler livros em inglês. De repente a gente pode tentar fazer uma leitura coletiva, incentivar essa galera a ler não só o livro em português, mas quem às vezes está aí fazendo um curso de inglês, mas às vezes tem um pouquinho de dificuldade, acha que não vai conseguir. De repente a gente pode se juntar e, né, para incentivar aí a galera. Porque, sim, gente, se eu conseguir chegar nos 6 anos aí de estudo de inglês, se eu conseguir ler o meu primeiro livro em inglês, que eu, né, espero que seja o primeiro de muitos, vocês também conseguem. E eu tô aqui pra dar esse apoio pra vocês, espero que vocês também me apoiem, né, nessa nova empreitada, nova que não é tão nova, mas que é nova porque as coisas mudaram, né, a vida mudou. Eu sei que o trabalho que eu fazia lá em 2010 com o blog é diferente desse trabalho que eu tô começando, que eu tô retomando agora, porque a estrutura de um blog é diferente da estrutura do Instagram, diferente da estrutura de outras redes sociais, do YouTube. O YouTube, ele demanda um pouco mais de tempo, um pouco mais de trabalho, né? Tem toda a edição de vídeo, essas coisas. Mas eu espero que vocês estejam nessa comigo. Fica aí então o convite para vocês me seguir nas redes sociais. Já clica aqui para seguir o canal. Curte esse vídeo, vocês me ajudam muito, né? Curtindo, compartilhando com alguém. Olha novo, esse novo canal, né? Eu espero que a gente possa ter uma amizade muito bacana aqui no YouTube. Então é isso, gente. Esse primeiro vídeo, eu tô um pouco enferrujada. Eu espero que vocês tenham curtido. Se eu falei muito rápido, me digam aí nos comentários, que a gente tá aqui sempre para tentar melhorar, né? Para tentar evoluir. Se alguma coisa que vocês acharam que não tá muito legal, que tem que mudar, que tem que ser diferente, eu tô aqui aberta para os comentários, para as dicas de vocês, tá bom? Eu agradeço muito você que chegou até aqui, que me ouviu aí por 20 minutos mais ou menos. Eu espero que eu não tenha cansado vocês e até a próxima.